Especial Eleições 2024. Jovem Pan e Portal SP Rio Mais. A Jovem Pan, São José dos Campos e o Portal de Notícias SP Rio Mais realizam uma série de entrevistas com os candidatos às prefeituras do Vale do Paraíba, região metropolitana do Vale do Paraíba e também Litoral Norte. Eu sou o Clemente Lemes, que da Jovem Pan, e comigo hoje também na bancada a Giovanna Bubniak e ainda o Gabriel Duarte da SP Rio Mais. Hoje recebemos aqui o candidato à Prefeitura de Taubaté pelo Progressistas, José Saldi. Ele tem 61 anos, é candidato à reeleição, é natural de Taubaté, é professor, é empresário e possui formação em engenharia civil, física e também pedagogia, além de 4 pós-graduações, incluindo em gerência de cidades, e após presidir a Associação Comercial Industrial de Taubaté, foi eleito prefeito da cidade pelo MDB em 2020. Membro de uma tradicional família católica, exerceu diversas funções em entidades relacionadas ao comércio e turismo. As entrevistas terão como temas os desafios da cidade e também duração de 30 minutos. Na entrevista de hoje, o nosso relógio começa a contar a partir de agora. Saldi, seja bem-vindo aqui à nossa batina hoje com você aqui, falando sobre Taubaté. Qual a sua motivação para buscar a reeleição na cidade e, sendo reeleito, qual será a sua atitude que vai tomar, porque não deu tempo de fazer nesses 4 anos, de repente, daqui para frente, vou fazer agora isso. O que seria isso? Seja bem-vindo. Olá a todos, é um prazer estar aqui nessa bancada, né? Um instrumento que chega nas pessoas e chega de forma certa, com bastante documento, com bastante informação. Isso, para mim, faz grande importância a gente estar aqui hoje conversando sobre isso. Minha motivação são projetos que a gente já começou e que eu queria consolidar, não é? Então, a gente tem aí a sopa, que eu comecei em 2021, as escrituras, nós temos o bem-estar animal, né? Puxa, fizemos tanto lá. Os mutirões de saúde que nós fizemos também. Uniforme escolar, que nunca foi dado. Tudo isso nunca foi dado e nunca foi colocado para a comunidade. E a valorização do servidor também. Outra coisa também que foi fantástica. O plano que nós fizemos em termos de educação, valorização de 1/3 de salário para ele buscar preparar suas aulas, plano de carreira, tudo isso nós estamos consolidar, mas também temos que fazer o plano de carreira do funcionalismo público que já está lá na Câmara Municipal para votação. Então, nós temos que ver isso, como vai funcionar. Nós não queremos que se perca nada por isso. Por outro lado, aquilo que também tem de futuro aí são os anéis viários que a gente tem que executar, viadutos novos que a gente tem que ir atrás de recursos para que seja feito. Medo disso se perder, né? Em termos de cidade, isso para mim é muito ruim. Eu não queria que se perdesse de jeito nenhum isso. Isso que me motiva a gente ir para frente. Você foi candidato a prefeito direto, não passou por vereança nada, foi direto para prefeito. Qual foi essa sua experiência nesses 4 anos de governo lá em Taubaté, Saldi? O primeiro ano foi trágico. Eu levei todos os processos no primeiro ano, né? E olha que eu chamava o meu jurídico da prefeitura e falava assim, vem me avisar o que tem que acontecer, o que tá, posso fazer ou não posso fazer? Posso fazer, você pode fazer, mas você vai levar processo assim. Mas tá dentro da lei, tá dentro da lei, mas você vai levar processo. Falei, meu Deus, mas se eu não fizer, vai morrer gente. E aí? Pandemia? Vai morrer gente. Tudo bem, eu acho que o senhor tem que fazer. Mas eu sou obrigado a dizer para o senhor que o senhor vai levar processo. Levei processo. Agora, saiu do segundo ano, já não tinha mais pandemia. Então, daí a pandemia estava muito mais baixa. Aí as coisas caminharam. Eu não levei processo nenhum, graças a Deus. E a gente vai crescendo a cidade, fazendo a cidade crescer. Mas foi muito difícil, muito difícil. Sair do setor privado e entrar no setor público, né? E ver aquela morosidade das coisas, para mim, era
um Titanic na areia e eu empurrando lá e alguns servidores me ajudando a empurrar aquilo. Alguns, porque alguns também falando assim, não vai dar certo, não. Tô aqui, não, tá tranquilo aqui. Caipira já tem isso, né, Clemente? Sim, claro. Ele já gosta de ficar embaixo da árvore, não sai no sol de jeito nenhum, né? Já fica lá, olha, tô quietinho aqui, deixa eu quietinho aqui. Não quero. Não tá mexe bom, comigo. Tá bom aqui. Então, tá bom. Giovana. Candidato, o senhor diz que cumpriu mais de 80% do seu plano de governo, né? Mas Taubaté tem uma crise financeira. Eu queria saber como que você conseguiu, e se conseguiu equilibrar isso, e como você pretende agir com relação a essa crise financeira a partir de uma nova eleição. Olha, os dados mais atualizados, eu atingi 93,4% do meu plano de governo. Então, e ainda não terminou o mandato. Ainda temos 6 meses, 5 meses, pelo menos, para eu andar mais. Então, eu espero terminar e chegar mais próximo dos 100. Eu sempre trabalho com comparativo. No último mandato do ex-prefeito, ele atingiu 25% segundo o promissômetro do jornal. Então, 25 com 93. Então, para mim, tem significado bastante grande isso. Com relação às dívidas, né? Eu herdei, e é importante também, ele fala que teve 40 milhões de dívidas que o Peixoto deixou para ele, o ex-prefeito, há 8 anos atrás. 40 milhões, que foi a maior dívida da história de Taubaté. Ele deixou, segundo o Tribunal de Contas, 1 bilhão de dívida. 636 milhões foi de restos a pagar, carnê de curto, e médio e longo prazo, fornecedores. E mais 430 hoje, perto disso, do empréstimo que ele fez com o CAF, que é do banco lá da Venezuela. Que tem que pagar lá para o Maduro. Mas eu larguei isso. Eu falei, isso daqui não vai dar para eu pagar. Mas dos carnês, daquilo que a gente tinha de dívida com fornecedores aqui, eu já cheguei a 95% da dívida paga. Eu chego até o final do ano, quitei isso. Hoje eu recebo mais do que estou pagando. As finanças estão em ordem. Não tem nada faltando. Está tudo dentro do escopo daquilo. Redondinho, não está sobrando não para eu fazer grandes, não dá para fazer viaduto agora. Mas eu sei o que a gente tem. Nós crescemos emprego. Crescendo emprego, automaticamente a economia vai girar. Nós fizemos tudo isso e conseguimos pagar porque nós... E eu vou fazer aqui uma analogia só para ficar claro, que ficou claro para mim quando eu expliquei. Você tem 100 mil de dívida na sua casa e você tem 10 mil para pagar, né? Só tem 10. Se você colocar os 10 para pagar os 100, você vai ficar com 90 ainda de dívida. Ou você pode pegar aqueles 10, comprar um carrinho de cachorro quente ou de pipoca e começar a trabalhar para ver se você paga aquela dívida. Foi isso que a gente fez. Nós incentivamos o comércio a melhorar a arrecadação. Então, o PIB, que tinha subido em 8 anos 1,5% em Taubaté, só no primeiro ano, mesmo com o Ford indo embora, com a LG indo embora e com a pandemia tamanho monstro em 2021, nós subimos 8%. Então, o retorno através da arrecadação foi fantástico. Investindo no funcionário público, investindo na cesta básica, trocando a cesta básica por cartão, investindo, entregando o uniforme escolar para o aluno. Quer dizer, são N coisas que a gente fez que a gente sabia que a gente tirou esse gasto que a pessoa fazia. Até com pet, que normalmente você faz mesmo com o seu cachorrinho, com o seu gato, você vai fazer, mas até com isso a gente resolveu. Deixa eu entender melhor, Saldi. No governo do prefeito anterior, subiu o PIB do município 1,5%, é isso? Isso. E no seu governo, nesses 4 anos ou não? Ou no último ano? Não, só no primeiro ano de 2021 subiu 8%, porque nós não temos dados ainda. Entendi. Eu não tenho os dados ainda.
Então, eu não sei exatamente o que a gente tem. Eu queria entregar para você, Giovana, aqui é o nosso plano de governo, os 93,39% do nosso plano de governo para você conferir, ter Obrigada. aí seus índices, saber o que realmente a gente atingiu ou não, porque eu acho que é assim que faz, né? Você tem que entregar aquilo que não realmente... ter medo de mostrar o que... É o resultado, é o resultado do trabalho que a gente fez, né? Porque o empresário é diferente do político. O político, ele tem que cacarejar, segundo Caipira. Eu não consigo, né? Eu sou empresário. Eu quero resultado. Eu cobro dos meus secretários resultado. E resultado está aí. Então, ao invés de ficar cacarejando lá que eu fiz, e aí pode ver as pesquisas estão baixas por conta de eu não cacarejar, é isso que faz a diferença. Mas eu cumpro aquilo que eu me comprometo em fazer. E aqui na bancada também, com a presença do Gabriel Duarte, da SP Rio Mais, que é nosso parceiro aqui nesta série de entrevistas com candidatos da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Gabriel Duarte, seja bem-vindo. Obrigado. Candidato, eu tenho uma pergunta, você falou de plano de governo, eu tenho uma pergunta sobre o plano de governo, mas só para complementar a pergunta da Giovana de antes sobre as dívidas, você estava falando então que a princípio parece que o próximo prefeito, ou eventualmente você, continuando no ano que vem, não assumirá dívidas, não terá dívidas. Você vai conseguir pagar tudo até o final do ano? Qual o número exato dessa dívida, em milhões e tal? Porque cada pessoa, cada candidato tem falado um número. Então, qual que é o número real dessa dívida hoje? Eu estou pegando pelo Tribunal de Contas. Tá. E os números são realmente... você não tem uma prefeitura... quando eu cheguei, não era transparente. Você tinha muito papel. Você não tinha... informatização de nada. Então, você não tinha transparência. Hoje você tem. Então, hoje você consegue chegar nos números. E a gente tem que esperar o Tribunal de Contas apontar, porque o Tribunal de Contas vai no meio lá e fala assim, tá aqui isso que eu quero, é isso que eu quero, e ele informa isso. E eu falei, nós temos o CAF ainda para pagar, que isso eu não vou conseguir fazer. Então, você tem ainda o empréstimo do CAF. Quem está fazendo o pagamento do CAF? O governo federal. Então, eu devo para o governo federal isso. Quais são os valores? Bem, os 430, os 63 milhões de dólares, mais os juros, nós pagamos uma parcela. Eu não conseguia pagar, depois de 22, eu já não consegui mais, porque caiu um mundo lá, né? E aí a gente teve que usar o dinheiro para aquilo. Então, é isso que a gente tem. Essa dívida não foi contraída no seu governo. Eu não fiz uma dívida, tá certo? É lógico, a gente tem o dia a dia dos carnês que a gente vai pagando. Sim. Mas daquilo que eu contraí, eu acertei tudo. Perfeito. Outra coisa, Saldo, dá para você, um prefeito hoje, no caso de Taubaté, por exemplo, administrar uma cidade utilizando-se dos apontamentos do Tribunal de Contas? Sem dúvida nenhuma. Os apontamentos do Tribunal de Contas, por exemplo, eu acabei com... Eu tive, por força da lei, parar com o ensino médio. Porque era do apontamento lá do Tribunal de Contas que você não podia gastar dinheiro com o ensino médio. A sua obrigação é até o Fundamental 2. Não, ensino médio. Ensino médio é do Estado. Hoje já tem uma legislação favorável a isso. E com isso, hoje nós já estamos colocando na nossa LOA e no nosso plano de governo a volta do ensino médio no Ezequiel, por exemplo, técnico. Porque eu também não quero mais, aqui, na minha opinião, não devemos ter um ensino médio só, para o cara ir para uma universidade. Dá um ensino médio profissionalizante e já dá condição para a pessoa já sair trabalhando. E aí ele vai prestar o vestibular que ele quiser lá na frente, fazer seus cursos, enfim, eu acho que é assim que funciona. Giovana. Eu queria falar sobre a sua vice. O senhor escolheu como vice uma mulher, né, de 24 anos, é uma atleta, né, a Hanna Kozlowski. Eu espero que tenha falado corretamente o sobrenome dela. Por que essa escolha? Olha, a realidade foi o seguinte, eu encontrei ela falando, eu falei assim, essa menina aí, eu vou falar pra você,
carinha boa pra falar. Essa, eu falei, não, o que é isso? Ela tem postura, sabe muito bem o que tem que ser feito, sabe o que... entende o processo. Eu falei, ela bem trabalhadinha de dizer assim, olha, é isso que você tem que fazer, você tem que trabalhar para as pessoas que mais precisam, você tem que cuidar disso, toma cuidado com isso. E eu sou professor, pai de 4 filhas, 7 netos. Não tem condição nenhuma. A hora que eu vi aquilo, eu falei, vem cá, minha querida, você tá querendo ser candidata a vereadora? Vem comigo que eu vou dar o dia a dia para você, vou ensinar, você vai ser uma boa política lá na frente. Que a gente precisa disso, precisa ter uma renovação nesse quadro. Meu Deus do céu, eu já estou na idade de sair mesmo, não é de ficar 61, tá, vamos descansar, né? É assim que tem que ser. Mas tem que ter gente boa vindo. Porque também depois cai a cidade num marasmo que, eu vou falar pra você, não tem condição nenhuma. Ninguém cresce. Gabriel. Bom, candidato, você falou desses 93, né, do seu plano de governo completos, né? Eu queria falar sobre uma proposta que estava no seu plano de governo em 2020, que é a do Wi-Fi gratuito em praças e prédios públicos, que até pouco tempo atrás não tinha ido para frente. Como que está essa situação hoje? Maravilhosa. Vai acontecer. Vai acontecer quando? Vai, porque eu tenho 5 meses ainda, Gabriel. Nesses 5 meses sai, então? Não, eu não vou falar para você que até a semana que vem, né, já vai estar na Praça Dom Epaminondas, porque já me informaram isso, eu espero que aconteça. Mas hoje você tem aquelas antenas do Twitter, né, daquele cara não sei o nome. O Musk. Isso, é muito complicado o nome para caipira e não consigo isso daí, mas tudo bem. Você coloca em cima de escola rural, cara, e vai dar ali para um turismo rural muito fácil. E hoje, diferente do que a gente tinha lá atrás, hoje a escola tem o PDDM, que é um recurso que a prefeitura passa direto para a escola, que ela divide entre os pais de alunos, lá, a Associação de Pais e Mestres, ela define aonde vai gastar. Então, o duro é convencê-los que isso você pode colocar em cima da sua escola, que você paga 1.000 e pouquinho para ter a antena e 180 por mês. Quer dizer, é isso que você tem que... Eu não quero impor, mas eu tenho que colocar. Olha, existe esse produto. Vamos para cima. E qual que foi a dificuldade até o momento? Por que não saiu mais cedo? Todas são dificuldades. Você não tem noção. Vontade é o que não faltou de eu realizar meus 93% tudo no primeiro dia. Mas as coisas não funcionam assim. Você tem um sistema. Olha, eu tive uma empresa contratada de Araras, a advocacia, para tentar impugnar todas as nossas licitações. Todas. No primeiro ano e meio. No segundo ano e meio, de Jardinópolis. Alguém está pagando, meu querido. E é de lápis a trator. O mundo não é fácil lá dentro daquela prefeitura. Saldi, você apresentou aqui para a Giovana aqui o plano de governo José Saldi, metas de execução, registrado inclusive na Justiça Eleitoral para o período de janeiro de 21 a junho de 2024, né, média geral de 93,39%. Eu me lembro que no início do seu mandato, a gente esteve junto lá em Taubaté, na prefeitura, e você falou que o seu grande sonho, inclusive, era de se construir um novo paço municipal. Você não conseguiu, não teve jeito de construir esse novo paço. Por quê? Até o recurso a gente tinha. Porque nós temos uma linha de crédito para usar. Mas não é hora de fazer dívida. A hora é pagar a dívida, acertar as contas. E aí, cada dia que você vai lá e vai recebendo uma notícia que você está com endividado, você está precisando disso, está precisando disso, você vai deixando de lado as outras coisas. Não é hora. A prefeitura precisa ser modernizada, precisa estar num local só, eu não tenho dúvida nenhuma. Dá vergonha quando eu recebo lá alguém de Dubai e vai no banheiro lá da prefeitura, cara. É um prédio muito antigo, né? O que é aquilo? Então, eu não consigo. E para você reformar, é tudo tomado. Não é assim tão fácil também de você chegar e fazer as mudanças. Não tem dinheiro sobrando para tanto. Então, você tem que respirar fundo, né? E fazer aquilo que você consegue fazer no dia a dia.
E Não é hoje, no não dia é a da sua dia, vontade, é né? ir para os prédios que a gente tem lá no centro, já estão melhores do que a gente tem hoje, e mais próximo do comércio, fazendo com que a economia gire mesmo. E eu pus lá, no mínimo, uns 400 pessoas a mais no comércio local. Isso está fazendo a diferença para o nosso comerciante. Você teve no seu governo também alguns percalços com relação à saúde do município. Como está nesse momento a saúde em Taubaté? Graças a Deus, resolvido. Ontem eu falei numa reuniãozinha de bairro que a gente estava com 4 remédios ainda faltantes, dos 68 que eu peguei. Quando eu peguei, tinha 68 remédios faltantes. Eu falei 4. Aí a pessoa que estava lá comigo falou assim, prefeito, hoje é 2. Não são 4, são 2 remédios. E faltam porque o laboratório não entrega, não é porque a gente não quer. Então, tá tudo em ordem. O Agamute agora já está na mão da Chavantes. A Chavantes já está lá vendo como que ela vai fazer aquelas reformas, ou pelo menos as manutenções, que precisa fazer muito. Foi sucateado mesmo pela empresa que estava lá. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Nós estamos mandando para o MP já os relatórios de como nós pegamos essa saída e entrada da outra, até para mostrar o que ela está pegando, para saber o que ela vai melhorar. E não foi ela que piorou. Então, ela está fazendo esses relatórios para a gente mandar para frente e deixar uma fotografia do momento de como foi essa passagem. Giovana. Candidato, você fala que a geração de emprego é a sua marca. Eu queria saber, no seu plano de governo, como você pretende fomentar isso e se há também alguma previsão de concurso para a Prefeitura de Taubaté. Eu vou começar pelo final. Eu fui o que mais fez concurso público. Eu coloquei mais de 2.000 pessoas para concurso público. Então, nós não temos que discutir. Só de professor foi 1.700. Então, nós fizemos muito concurso público. Até porque você tem que oxigenar a máquina para aqueles aposentados. Você tem uma previdência lá, que os novos têm que entrar para eles irem trabalhando e pagando a aposentadoria do outro. É sempre assim. Não adianta você parar simplesmente a máquina e não fazer concurso público. É impossível. Por outro lado, nos últimos 8 anos, foram perdidos pelo CAGED, de carteira assinada, 17.680 empregos. Pode conferir. E nós, em 3 anos e meio, nós conseguimos 12.500 empregos de carteira assinada a mais. Nós não ainda organizamos ainda, porque nós perdemos 17 nos últimos 8 anos e agora nós conseguimos apenas 12. Então, nós temos ainda coisa para fazer. A Embraer, estou esperando que a Embraer vá lá e realmente faça os 5.000 empregos que ela está querendo. A CSN com a Prada também que faça os seus 3.000, porque daí eu resolvo a minha conta. Mas o mais importante disso, nós estamos legalizando os distritos industriais. Hoje, os distritos industriais lá não tem esgoto. Como é que uma fábrica não tem esgoto? Todo dia para o caminhão lá para arrancar o esgoto. Você imagina uma empresa francesa, o cara fala, mas como? Como é que pode uma cidade de Taubaté e você está num centro, eixo, Rio-São Paulo, e você não tem esgoto na porta da indústria nossa? Que vergonha! Então você tem que regularizar. Aí vem investimento. Porque a primeira coisa que o presidente daqui, o CEO daqui, pede investimento, o cara lá da França vai falar, que você não tem nem esgoto, cara. O que você quer de investimento? Porque é essa a ideia. Que vergonha. A falta nós de estamos esgoto é regularizando. culpa do prefeito ou do Estado? A prefeitura que está fazendo. Sim, Então tem a sua resposta aí do que você está fazendo. Você tá entendi. querendo. Entendi. Gabriel. 8 milhões de investimento da prefeitura. Lógico que a gente foi atrás do Sabesp. O Sabesp tem que regularizar, mas é a prefeitura que tem que ir Tem para que ter cima. essa verba. Pô, ela tem que ir, ela tem a parte dela, ela que tem que caminhar. Gabriel. Candidato, você falou das indústrias que estão chegando na cidade, né? CSN, a Embraer com a Evitol, o carro voador e tudo mais.
Eu queria saber de você se você acredita que a pesquisa em ciência pode ser estimulada com a vinda dessas indústrias de tecnologia. Como fazer isso também? É espetacular isso, né? Eu sou físico, né? Já foi a formação. Se não tiver pesquisa, se não tiver desenvolvimento de ciência, você não anda, né? E aí você pega as startups, você tem que andar com isso, né? Esses dias eu estava falando lá pro pessoal, gente, e não está no meu plano de governo, tá? Não me cobrem lá na frente, porque não é tão fácil fazer isso. Anota aí, Giovana. Mas o ideal é você pegar esse pessoal autista, que eles conseguem entender lógica como ninguém, algoritmo como ninguém, dá um prédio 3 vezes maior que esse daqui para a pessoa, com Coca-Cola pra caramba, com um monte de tela de computador, e fala assim, robótica pra caramba, e fala assim, meu, debuia isso. Faz com que isso seja grande. Você imagina isso, os caras pegam um algoritmo ali e dão nó em pingo d'água. Falta muito para o Brasil chegar num ponto desse. Mas eu não posso deixar de pensar nisso. Eu não posso deixar de pensar que esse é um público que está realmente a deriva e em paralelo, mas que se colocar no eixo certo, meu querido, voam, né? Agora você fala autista, mas se dizer para mim que esses grandes cientistas não foram, hoje você tem um nome para aquilo, mas antes o cara é muito focado, organizado, sabia muito bem o que é algoritmo e sabia muito bem o que era binário, né? Hoje você tem conteúdo, hoje você tem informação, hoje que você consegue chegar num lugar muito mais rápido. Então, para mim, é fantástico isso, se a gente conseguir trabalhar. E eu não tenho dúvida que isso é um crescimento. E o HIT é por aí, né? Então, o hub de inovação e tecnologia que a gente tem em Taubaté é para isso. É para incentivar os pequenos. Eu fui para a Estônia. E na Estônia eu via funcionando lá as startups. Lá eles venderam a Skype para a Microsoft. Putz, é um marco dos caras lá. Entendeu? Isso em toda startup que você vai, eles falam do Skype. Uma marca, mas mudou o país. O país pequeno, quase o tamanho do Taubaté, em termos de número de pessoas, mas toda a realidade muito próxima daquilo que a gente tem. Tem muito prédio antigo, ruas estreitas, muito alinhamento com a cidade de Taubaté. Hoje você está aqui na condição de candidato à reeleição prefeitura de Taubaté. Mas você é o prefeito. Me diga uma coisa, você já sobrevoou Taubaté com o carro voador ou ainda... O que você pode falar para o pessoal que está acompanhando a gente? Olha, eu fui nos 55 anos da Embraer em Brasília. E recentemente aí, isso, né? Segunda-feira agora. Segunda-feira agora, né? Segunda-feira agora. Minha vida é assim, um dia, uma semana é um mês, e aí eu me perco por isso, porque é muita coisa acontecendo no mesmo momento. Mas eu estive segunda-feira agora, né, lá. Eu estava com o CEO global da Embraer, né? E ele prometeu para mim, ou pelo menos falou assim, olha, quando eu for inaugurar, eu vou lá em Taubaté para a gente mostrar para você e tal. Ele não falou que ia dar volta, porque eu também tem que rezar um pouquinho, né, Clemente? Não sei, não. Eu confio, mas sim, sabe? Tira um olho só. Não dá para abrir os 2 olhos e ir fundo, não, porque esses dias eu brinquei lá, falei, mas como? Não vai ter um paraquedas nisso, né? Sem piloto, né? Porque um futuro vai ser sem piloto, não vai ter paraquedas. Eu falei, não, com 11 motores, se falhar um, você tem outro, se falhar outro, você tem outro. Mas aí é lógico, né? Também que fica muito mais fácil, né? Mas eu tô brincando, né? Lógico que você tem uma tecnologia aqui no CTA e no ITA que transcende, né? Os caras sabem muito, né? Essa marca fica na sua conta, né? Com certeza, né, Saldi? Foi uma luta, hein? Briguei aqui com o São José dos Campos, com o vice-governador, que queria trazer aqui para São José de tudo quanto é jeito, né? Eu briguei com 5 países. Estados Unidos, 2 estados queriam.
Então, foi uma briga grande. Assim como foi uma briga também da Prada ir para Taubaté. Não foi fácil também, não. CSN ir para lá, eu passei por 10 secretárias do Benjamin lá para conversar com o homem lá. E, foi difícil. Mas a gente conseguiu. Hoje ele comprou tanta máquina lá que ele vai ter que tá pegando os 11 espaços que ele tem de distribuição no Brasil, tem que ampliar para receber o que ele vai produzir em Taubaté. E o grande segredo da coisa, Saldi, é quando fica legal o papo, fica bacana, termina o tempo. Você tem 1 minuto para as suas considerações finais aqui na Rádio Jovem Pan, com a SP Rio também, sobre as eleições desse ano, sobre essa sabatina aqui com os candidatos. Olha, eu tô mais nessa eleição para mostrar o que a gente fez, né? Mostrar o que a gente tem de projeto para frente, porque, afinal de contas, eu fui o mais votado da história de Taubaté. Eu fui o 5º mais bem votado do Brasil em votos válidos. Então, muita gente votou em mim, muita gente acreditou em mim. E eu tenho que falar assim para eles, eu fiz 93% do meu plano de governo. Aquilo que eu me comprometi está aqui. Nós tivemos grandes desafios, mas Deus abençoou e a gente foi para frente. Eu acho que é isso que faz. E eu estou ali para cuidar de pessoas. Então, venham pessoas, a gente resolve. Muito bem. Abraço. Falamos que o candidato à prefeitura de Taubaté pelo Progressistas, José Saldi, a quem agradecemos. Muito obrigado e sucesso.